Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Rotary Clube de Santos, um programa que visa compartilhar com você tudo que o Rotary Clube de Santos realiza em projetos, em ações e também conhecer os membros do nosso clube, não só os membros associados, como aqueles que dirigem e levam o clube ao rumo à realização das missões. E hoje nós temos dois entrevistados especiais, José Ricardo Torquato, mais conhecido como Zé Torquato, e Matheus Tomás, são associados do Rotary Clube de Santos, e para tê-los aqui é um privilégio enorme, um prazer enorme, poder compartilhar um pouquinho da história de vocês, de vida, e também em relação ao Rotary. Zé, você, vamos Olá. começar pelo mais Com experiente. certeza, né? Os mais antigos primeiro, né? Os mais Normal, experientes, os mais entendi. experientes. Você Vamos que é um lá. profissional renomado na área de comunicação, Uhum. para nós é um privilégio muito grande tê-lo como associado do Rotary Clube de Santos e agora fazendo parte de uma comissão especial dedicada à imagem pública, né, Zé? Olha, Oriana, é primeiro prazer estar aqui, comentar você, o Matheus, todos os companheiros dessa entidade quase centenária, o Rotary Clube de Santos, que tem agregado muito na minha vida pessoal, não é? Não digo nem a profissional, isso aí é indiscutível, porque é uma comunidade referendada por um grupo realmente que faz a diferença na sociedade. Perfeito. Então, estar no Rotary é um privilégio, você disse muito bem, um privilégio muito grande para nós. E com as missões também institucionais, que agora é um rotariano recente, que eu me considero, né, perto de você e de tanta gente, poder contribuir um pouquinho com a nossa capacidade profissional, com os nossos contatos, com a nossa networking. Excelente, puxa vida, muito bom mesmo. Prazer. Matheus, você também, né, recém-admitido, na verdade tem mais de um ano de clube. E eu já tenho 3 anos de Três clube. anos, foi ontem, foi ontem. É. É um privilégio ter você conosco no clube também, Matheus. Muito obrigado, Orliana, pelo convite desse podcast. É um prazer estar aqui também com o Zé, referência em comunicação. Uhum, Orliana, referência em Rotary, conhece muito de Rotary. uhum. É, Bondade sua. E eu já estou há 3 anos no clube, né? É engraçado porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas você já está há 3 anos, parece que foi ontem, que nem você falou agora, né? Exato. Só que passa muito rápido e eu acabei me engajando muito no clube, Sim, né? Então eu também tenho uma sensação minha de que eu já estou lá há muito tempo, é verdade. porque a gente acaba se engajando É muito e é verdade. um clube que, quando a gente fala de se engajar, é participar dos projetos, né? Que é o nosso principal objetivo. É verdade, Matheus. E para nós é motivo de alegria, porque o clube se renova, um clube que vai fazer 100 anos em 2027, vai Uhum, completar 100 anos, né? E o Uhum. clube se renova com pessoas de alto nível, qualidade técnica, profissional, líderes nos seus segmentos e que tem uma atuação muito forte no Rotary. Você, por exemplo, ingressou, já logo participou de comissões ativamente, presidiu comissões importantes, como agora a Avenida de Serviço à Juventude, e tem feito uma diferença. E nesse próximo ano rotário, que é 2025, 2026, começa em julho, você assume uma comissão extremamente importante, que é a Comissão de Imagem Pública, Sim. e você tem um time fantástico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o time, inclusive o Zé faz parte desse time, que é um privilégio enorme ter uma pessoa do gabarito do Zé, com conhecimento técnico, com bagagem, com vivência, formando esse time excelente. Por favor. Começando falando sobre a comissão, né? A imagem pública ela é de extrema importância para qualquer instituição. E não seria diferente no Rotary. O Rotary International, principalmente nesse ano, em que o Rotary International está pedindo para que os clubes mudem a forma de se comunicar com a sociedade. E quando a gente fala de se comunicar, a gente fala de imagem pública, ou seja, quem está fora do Rotary, como que percebe o Rotary. Então, nós temos uma missão que, além de ser muito importante, é difícil, porque é para fazer uma disrupção no que existe hoje. Então, a imagem pública já existe há anos. Em tese, já existiram vários diretores de imagem pública que, por falta talvez de instrução, por falta de conhecimento, não conseguiram entregar o que o Rotary International, como instituição, visa. E o nosso clube, como o maior do Brasil, não podia fazer diferente, senão fazer o melhor possível. E nós estamos fazendo, já criamos, né, junto com Zé Torquato, Tatiana Jorge, que estava nos liderando nesse semestre, uhum. Júlia Carrillo, e também vai Excelente. fazer parte Leonardo Delfino e acho que falta alguém?
Falta certamente, mas Mas, o problema de falar todos podcast é os nomes assim, é é isso. à vontade. É. Mas enfim, são pessoas de renome, pessoas que conhecem muito de imagem pública, conhecem bastante de comunicação. E a nossa demanda esse ano é justamente fazer diferente. O que que nós precisamos fazer diferente? Nós precisamos mostrar para a sociedade que Rotary Club não é um Rotary de status, não é um clube que você vai encontrar apenas a elite da sociedade. Você vai encontrar, sim, pessoas que são Hum. bem desenvolvidas profissionalmente, pessoas que têm capacidade de frequentar vários ambientes, né, em diversos momentos, porque pode ser de dia, de noite, em diversos horários, e focado nos nossos projetos. Então, a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre os nossos projetos, mas a nossa ideia é mostrar para a sociedade o que que é o Rotary e o Rotary é o quê? O Rotary é projeto. O Rotary é entregar à sociedade, servir a comunidade e trazer o que há de melhor para para as pessoas da nossa sociedade. Excelente. O Rotary é um clube de servir e o nosso Rotary Clube de Santos, ele tem tantos projetos, né, Zé? É verdade. A oportunidade de compartilhar É. e essa bagagem do Zé de comunicar, como que você tem visto tudo isso e como que a tua perspectiva, com base na tua experiência, a tua visão para esse novo ano rotário que vai se iniciar agora em julho e a tua atuação como profissional de comunicação nessa comissão importante. Bom, a minha cadeira específica é de assessoria de imprensa, propriamente dita, é o relacionamento com a mídia. E o Matheus desenhou muito bem, até porque a gente está muito amadurecido nessa conversa, né? A gente já sabe exatamente o que cada um vai contribuir dentro da comissão e quais são as nossas missões primordiais. Então, a gente está estabelecendo uma governança em termos de apresentação pública do Rotary. Ele está totalmente correto, porque quando você entra na técnica jornalística, o que mapeia toda a percepção do que é notícia ou não é sobre quem é aquela pessoa ou aquela instituição, o que ela faz, qual é a relevância dela. E a Excelente. gente entende que existe um gap, tanto na comunicação interna quanto na comunicação externa, que realmente é justamente para apresentar o que é o Rotary. Quem está há mais tempo já sabe disso. E quando a Tatiana assumiu e montou esse grupo aqui, muito qualificado, ela foi muito, muito feliz na nossa própria reunião. Ela falou: as pessoas que estão chegando agora, por que é o Rotary? Agora já tem um avanço muito importante, que de um tempo para cá foi estabelecido um curso para que os novos associados eles já tenham um conhecimento, né? Então, nossa ideia é ampliar para quem entrou, pelo menos que nem eu, há 2 anos atrás, também tem acesso a esse curso. Mas se você não tem dentro de um grupo que é homogêneo, sim, apesar da diversidade de atividades, temos profissionais liberais, empresários de vários setores e pessoas que são emblemáticas na sociedade, em vários campos aí da nossa cidade, aqui da nossa região, realmente falta um pouquinho desse conhecimento. A gente vai trabalhar internamente e agora estruturadamente fazer com que a comunidade entenda, né, a sociedade como entenda qual é a grandiosidade do Rotary. Essa é a grande verdade. Excelente, Zé. É importante a sociedade, você que nos assiste, que não é rotariano, que gostaria de ser, inclusive, puxa vida, participe das atividades, conheça mais sobre Rotary. Você vai ver aqui no GC o endereço do site do Rotary Clube de Santos, onde você pode obter mais informações. Mas é importante que a sociedade tenha a Sim, oportunidade sim. de conhecer e a importância, a relevância das ações. Porque como é um clube de servir, o que ele tem feito nas várias áreas de enfoque? São 7 áreas de enfoque. E o Santos tem uma abrangência enorme e uma ação muito forte, né, Zé? Sim, e agora, só reiterando o que foi falado aqui com muita propriedade, nós temos que fomentar nos nossos associados, nos nossos companheiros, a sensação de pertencimento. Sim. Que por mais que ele não esteja presente naquele evento, naquela ação social, acho que os eventos, eles já são amplamente divulgados, já são muito consolidados, graças às diretorias, aos companheiros de outrora, né, que aí há décadas, né, perpetuaram esse legado realmente de participação social, mas principalmente lá nas comunidades onde o Rotary atua, né, seja fornecendo uma cesta básica, projetos educacionais, mas essa sensação de pertencimento, ela primeiro tem que estar introjetada em todos os companheiros,
para que ele sinta ainda mais orgulho, que isso é latente nas reuniões. Perfeito. Todos nós somos muito orgulhosos de estar nessa posição. E as pessoas saibam que elas também, via esse pertencimento, elas também podem ajudar nesse processo. Excelente. Isso é fundamental. E é importante o companheiro conhecer, você que nos assiste que não é rotariano, saber que a soma desses esforços, dessas habilidades e competências, dá um resultado sempre melhor. Então o Rotary tem essa capacidade de reunir líderes profissionais de diversas áreas, diversos segmentos, que juntos pelo mesmo propósito Sim. geram um resultado excepcional que sozinho, provavelmente, eu como indivíduo cidadão não conseguiria. E Matheus, a missão da comissão também é trazer empresas diferenciadas no mercado para apoiar os projetos, participar dos projetos e ter seu propósito social unido com o propósito de Rotary na ação na comunidade, né? Exatamente. Nós vamos trabalhar em duas frentes para isso, né? E aí eu vou falar um pouquinho para chegar nesse complemento da sua pergunta. Ok. Nós vamos trabalhar principalmente em duas frentes, na imagem pública. Redes sociais, principalmente pautada no Instagram, né? O relacionamento com a empresa que é muito importante. Por que a gente está mudando isso? É só para as pessoas verem que a gente faz projeto? Não. É porque para fazer projeto a gente precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro a gente precisa de apoio. Né? Hoje a gente já tem o apoio das empresas dos companheiros do Rotary Clube de Santos, porque os companheiros sabem da capacidade, sabem qual é o Da objetivo, credibilidade, confiança, né? confiança. E então isso a gente já tem dentro do clube. E às vezes a gente não consegue Externar. explorar mais essa mão de obra que a gente tem no clube, porque começa a ficar pesado para todo mundo. Então a gente pensa que, como uma instituição global, a gente tem que deixar isso amplo para que toda a sociedade, principalmente o empresariado, que vai poder ter o aporte financeiro, consiga vislumbrar que a gente faz um trabalho de excelência e de significância, que faz muito significado na vida das pessoas, para que a gente possa atrair esse investimento externo, a gente precisa de Instagram populado com os projetos, do que a gente faz, com a gente com a mão na massa, porque não é só dar dinheiro. Quem também quer pôr a mão na massa, a gente também tem espaço para isso, né? Sim, não, eu acho que às vezes até tem um valor maior, né, Matheus? É o tempo da Exatamente. pessoa dedicado, né? O tempo da pessoa às vezes é um valor muito maior do que o próprio dinheiro em si, né? Ah, sim. Agora, só para complementar, vamos lá. Vamos ver o perfil das pessoas que nós temos também no Rotary. Aquela pessoa que ela é um mecenas por opção. Ela gosta de ajudar e não quer que aquilo se torne público. Perfeito. Ok? É respeitável, é válido e muito importante. Sim. E nós temos vários companheiros aqui, Sim. não faz sentido citá-los até por certeza. causa disso, né? Sim, sim. Que vem de família esse É legado. verdade. Mas o que o São os Matheus nossos colocou... doadores anônimos. Exatamente. Agora o Matheus colocou muito bem, porque hoje você vai tratar com uma empresa, porque nem, por exemplo, que eu atuo muito no segmento portuário empresarial. Sim. Então, tem uma política na qual eles querem como contrapartida qual é a visibilidade que você vai dar para a empresa, para Isso. ganhos de imagem pública. Sim, Ok? faz sentido. Para quem é do Rotary é normal, mas estou falando mais que o nosso público em geral. Então, além do patrocínio direto, é algo que eu já conversei com o nosso grupo e também já estou desenvolvendo junto com o atual presidente Maurício. Não sei se na época que esse podcast for ao ar ele estará conosco, mas já está muito bem alinhado, ajustado com o presidente Marcelo, que está nos dando todo o apoio. Não é, Matheus? Estará conosco, ele estará. Talvez não esteja presidente. Com né? certeza. Eu espero. Então. E o Marcelo, Exatamente. o Marcelo, desculpe, o Marcelo, e nós vamos buscar também a fonte dos projetos incentivados, porque nós temos um ambiente muito rico. Perfeito. Nós temos as leis de incentivo à cultura, então nós atuamos na cultura. Nós temos Esporte. o esporte, temos leis aí de fácil acesso, eu diria assim, até Sim. por tudo que o Rotary vai apresentar, pela credibilidade da instituição, projetos no âmbito estadual, municipal e federal. Nós temos hoje, em Santos, também a Lei da Cultura, que é recente, que pode ser utilizada. Está saindo já também, agora, a informação em primeira mão aqui, uma lei de incentivo à tecnologia também, a startups e tudo mais, Fantástico. que a empresa pode fazer uma renúncia fiscal ali já Para apoiar o mapeada. desenvolvimento E daí? Aí quando você faz tudo isso, você capta
um recurso assim, você tem que fazer um relatório, você tem que mapear a entrega de mídia, você tem que quantificar aquilo, quanto valeria em mídia espontânea. Perfeito. E esse processo já está em andamento, já com um profissional da área, referencial, que está conosco, que está na nossa agenda. Também Excelente. enquadrar o Rotary, que é uma iniciativa que eu entendi como importante, que a comissão validou e que a gente também está colocando em prática. São ótimas notícias chegando aqui em primeira mão para você que nos assiste, você que é rotariano ou que não é rotariano. Saiba, nosso clube é um clube muito ativo e aqui duas personalidades que vão fazer uma sim. mudança importante nesse segmento. Se não fosse tão ativo, a gente não teria quase 100 anos de existência. Sim, E com aí- qualidade, né? Com E é uma qualidade. coisa importante, até para a imagem pública, a credibilidade também, é a continuidade. Ou seja, a gente tem pessoas, companheiros lá de 50 anos de casa, O Edmundo, Edmundo Ribeiro, Mendonça, por Mendonça. exemplo, o Barrosão, Barrosão, Leles. muitas pessoas aí entre os 70 e 40, e nós já temos uma gama de pessoas também na faixa dos 30 anos, que é o meu caso também, Sim, né? Alguns até um sim. pouquinho menos que 30. E isso também traz credibilidade, porque a gente fala de sucessão. Sim. Então, se você tem apenas pessoas com a idade muito avançada, como é que você vai trazer uma credibilidade? Não que a pessoa não tenha Sim, credibilidade, sim, mas como é que sim. você vai trazer credibilidade de continuação? Continuidade. A De continuidade. Sim. E aí, então, como é que eu vou investir o dinheiro da minha empresa, o dinheiro, que seja lá o meu, da minha família, num projeto que pode. Se não tivesse a continuidade, até quando que ele vai? Até quando que isso é perene? Isso é viável? Isso é factível? Perfeito. Então, é muito importante, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Oliana? Que, junto com o Zé, que o nosso clube tem um diferencial que isso ajuda muito a gente a vender na rede social também, que é a juventude. A juventude está presente. Sim. E além do que, além dos jovens no clube Rotary, a gente tem um Rotaract, um Interact e um Rotary Kids. Rotary Kids, que apenas 3 clubes no distrito, se salvo engano, possuem. Então, E o nosso tem mais de 40 associados no nosso tem Kids. mais de 40 São associados 46 no Kids, associados. 10 no Interact e 25, 29 no Rotaract. Rotaract. Isso é continuidade. Perfeito. E E é assim- cuidar da sociedade, é cuidar da cuidar. nova geração também, né? Exatamente. E assim, esse olhar, Uhum. né, da nossa Sim, sim. comissão, ter pessoas muito experientes, que não é antigo, que nem você falou, É verdade. experiente, Experiente. porque tem experiência que a gente não vai conseguir ter no tempo que a certeza. gente tem de vida, junto com a nossa inovação. Então nós temos ali não só pessoas de comunicação, mas eu mesmo, por exemplo, possuo empresa de desenvolvimento de software, tecnologia, inovação. Então assim, a gente precisa unir inovação com comunicação e transformar isso no que a gente puder de melhor para a sociedade, para a gente poder atrair o recurso que a gente pretende para os nossos projetos. Exatamente, porque o Rotary também, não vai nenhum demérito nisso, nem um juízo de valor negativo, mas é que tá pautado também pela tradição Sim. de pessoas que construíram essa história lá atrás, né? Sim. Até com a nossa responsabilidade, nós De tivemos manter. entre nós o presidente mundial, Sim. Paulo Viriato Corrêa da Costa. Então, Exatamente. mas agora que nós aqui temos que trazer a importância de você que é rotariano há mais tempo e a presença também da nossa comissão do Alberto Claro, Sim. que é o nosso interlocutor, porque assim, nós aqui nós somos da comunicação, da tecnologia, nesse tempo rápido, eles também nos ajudam, e você também, todos os rotarianos que estão há mais tempo, a nos balizar para que a gente também entenda que nós estamos em pleno estudo das limitações que tem os processos do Rotary já consagrados internacionalmente, mas então a gente está chegando com muita vontade, mas sabendo que não tem que se quebrar totalmente com a tradição do Rotary. É verdade. Dentro dessa tradição, a gente poder sim agregar valor e com uma ideia de continuidade, porque a ideia é que nós fiquemos por um bom tempo até estabelecer, essa é a palavra, uma governança na comunicação, na imagem pública, que futuramente ela possa ser tocada De de uma uma forma forma fluida. estruturada, Perfeito. fluida e com uma base muito sólida por quem vier pela frente. Nosso clube vai fazer 100 anos, tem 98 anos, mas ele mantém a tradição com a inovação, como o Sim, Matheus sim, colocou. com certeza. E aqui a gente tem uma representação, né? A tradição de Aham. comunicação com inovação, inclusive, que não é da área de comunicação. Com certeza. Inclusive, queria saber um pouquinho mais. A tua formação, a tua área de atuação, quem é o Matheus Tomás? O Matheus Tomás é poliglota, é formado em engenharia química, embora nunca tenha atuado na área. Atualmente sou diretor comercial de um grupo de empresas de desenvolvimento de software,
que é da minha família, né? Fundado pelo meu pai. E a gente desenvolve sistemas e aplicativos para as áreas imobiliárias, então para construtoras, administradoras de condomínios e imobiliárias. Esse é o foco. Tem algumas outras coisas que a gente também acaba desenvolvendo sob medida, mas a nossa gama, né, onde a gente está mais inserido é nesse mercado, principalmente da administração de condomínios. E, Matheus, e o Rotary na tua vida? Você está há 3 anos no clube. O que tem feito de diferença a você participar do Rotary Clube de Santos? Olha, o Rotary mudou a minha vida. Eu não tô falando isso daqui, né? Aquele clichê, né? Mudou a minha É. vida. Não, mas mudou mesmo. Mudou as amizades, mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, mudou como agir profissionalmente também. Por quê? Lá dentro, a gente fala muito sobre companheirismo, né? Que eu acho que é muito a base da Sim. nossa existência. E o companheirismo, para quem é de fora, é a amizade. Então, nós fazemos amigos Uhum. lá dentro, verdadeiros amigos. Por quê? Porque ali todos estão com o mesmo propósito, ou a grande maioria. E aí, então, a gente nos projetos, nas festas também, que são importantes, não o principal, mas o importante, nas viagens, Sim, a gente acaba conhecendo as pessoas, fazendo amizades e fortalecendo um grupo. Quando a gente perfeito. fortalece o grupo, a gente começa a pegar um pouco, né? A gente passa num lugar, a gente deixa um pouco da gente e pega um pouco dos outros. Uhum. Então a gente começa a pegar um pouco de experiência, principalmente para mim, que a maior parte das pessoas são mais velhas do que eu. Então, assim, a gente pega muita experiência para lidar na área profissional, como lidar com os nossos clientes, como lidar com os nossos colaboradores. Mas o principal é a gente juntos, com amigos, fazer o bem. E o que que é fazer o bem? É participar dos nossos projetos. Por exemplo, vou dar um exemplo que não é nem um projeto fixo, é uma questão que depois podemos explicar um pouco melhor, que foi conseguida através de um recurso distrital. É um subsídio distrital, que foi quando teve as enchentes lá Sim. no litoral norte. E em Boracéia nós conseguimos, se eu não me engano, US$ 30.000. E aí, com isso, compramos 900 cestas básicas. E das 900 cestas básicas, os rotarianos. Foi muito emblemático para mim aquele dia. Uhum. Sim. Os rotarianos, acredito que fomos em uns 50, 60 rotarianos do nosso clube, lá em Boracéia, e nós carregamos as cestas, levamos, carregamos, entregamos para as pessoas, vimos a necessidade, nós conseguimos, através da nossa Ação. influência, da nossa ação e da nossa organização internacional, trazer um alento para aquelas pessoas naquele Perfeito. final de semana. Uma Então, situação urgente, né? De uma é uma necessidade situação urgente. urgente. Não é o que o Rotary Preconiza. visa, preconiza. Né? O Rotary foca em projetos duradouros, né? Em coisas Sustentáveis. sustentáveis, coisas que não são passageiras, mas nessas situações são necessárias. Isso foi emblemático. Então eu posso te responder que mudou a minha vida porque a gente faz o bem junto com pessoas que a gente gosta. A maior parte dos meus amigos hoje está no Rotary. É verdade, Excelente. verdade. Não tem como dizer que não. Até porque a gente se encontra muito, né? É. Então, A relação de amizade vai ficando a fortalecida, relação de né? A amizade. confiança vai aumentando muito. E as festas, que é o que a gente quer descolar um pouco da imagem pública, para não ficar aquele estigma de que Rotary é festa, que é status. Mas as festas, elas são importantes porque a gente também fortalece o nosso relacionamento e a gente cria ideias, a gente tem ideias, a gente Sim. conversa com pessoas que às vezes são de outros clubes que frequentam o nosso, sim, e sim. ali surgem ideias de um projeto. Sim. Ali a gente consegue conversar com o prefeito, por exemplo, para arrecadar Uma forma recursos. descontraída. Uma forma né? descontraída. A gente pode chamar, às vezes, empresários. Então, acaba sendo uma forma, Network. internamente, Uhum. da gente fazer, da gente conseguir trazer recursos para dentro da instituição sem divulgar. Só que para a gente massificar isso, é o nosso foco e o nosso desafio. Para a Uhum. gente massificar isso, a nossa equipe, a qual lidero a partir de julho, deverá entregar para a sociedade o que de fato nós fazemos, onde atuamos, Perfeito. Uhum. para que Perfeito. a gente consiga trazer massificamente mais retorno Muito bom. financeiro para a É instituição. importante destacar também que essas festas sobre as quais o Zé e o Matheus comentaram, que são realizadas pelo clube, se não 100%, 98% delas são para arrecadar recursos para os projetos.
Então, mais recente, nós tivemos o Feijão, Samba e Solidariedade, que é um evento assim icônico já na nossa programação, que ela objetiva não só congregar as pessoas, reunir as famílias, mas especialmente arrecadar recursos para a Fundação Rotária, que é o nosso braço financeiro da instituição, que viabiliza os projetos humanitários no mundo todo, como, por exemplo, o principal projeto, que é a erradicação da poliomielite no mundo, que hoje está restrita a 2 países, como Afeganistão e Paquistão. Então, vejo que as festas são apresentadas, mas o objetivo maior é arrecadar recursos para projetos sociais. Zé, e quem é o José Ricardo Torquato, Opa, conhecido como Zé, vamos lá. e o que Rotary tem feito, ou melhor, como você tem se sentido Sim, como rotariano do Rotary Clube de Santos? ok. Pô, eu adoro falar sobre mim, que eu sou comunicador de rádio há 40 anos, né? Mas é só o seguinte, pontuar da questão da erradicação da polio, né? Não esqueça que nós estamos vivendo na era dos movimentos anti-vacina. Sim. Então, a nossa. Estou falando do Rotary Clube Internacional. Então, essa missão para nós se tornou Muito importante. ainda mais relevante. Bom, eu sou locutor de rádio, trabalhei em rádios importantes aqui de Santos. Comecei no FM, mas eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu sempre gostei de inovar e trazer várias perguntas. A gente associa a inovação apenas à tecnologia. Não, mas a inovação mesmo, da maneira como você executa os seus projetos. Então, rapidamente, minha carreira de FM, que agora eu perdi o contato, que eu encerrei em 2015, eu trabalhei primeiro na Rádio Tribuna FM, depois na Rádio Cultura, onde eu fiquei mais tempo. Trabalhei na Jovem Pan em São Paulo, trabalhei na Rádio Globo, trabalhei no 89 Rádio Rock. E só para resumir, eu trabalhei na Rádio Cidade, que era uma rádio lendária do Rio, e na RPC FM, que hoje é a atual líder de audiência FM O Dia. Fora isso, eu também atuei no ramo artístico, porque o grupo Cara Metade, o grupo que fez muito sucesso, naquela época eu estava muito com samba e pagode, muita gente até me conhece hoje, reconhece como Zé do Pagode às 5. Quase todo dia alguém na rua, algum lugar fala, pô, Eu não você não, sabia. Eu não é o também. Zé do Pagode às 5? Calma que lá, senta que lá vem a história, né? E aí eu pude trabalhar na Sony Music como gestor do Cara Metade. Então Olha, eu fui para fantástico. o Brasil inteiro acompanhá-los em shows, cumpri toda a agenda de imprensa, fui nos principais programas da Excelente, época, Zé. Faustão, Gugu, Ana Maria Braga, o que vocês possam imaginar de programas referenciais da mídia, nós tivemos com o Cara Metade. Excelente. Bom, aí entrou o jornalismo na minha vida, eu até, impulsionada pela minha mulher, ela me falou em 2004, que eu nem imaginava, ela falou, por que você não faz uma faculdade de jornalismo para poder agregar mais ferramentas na tua profissão, né? Então eu fiz, gostei bastante. Em 2008 eu fundei a Zerricom Assessoria de Comunicação, que era assessoria de imprensa mesmo, propriamente dita, que eu não atuo mais nessa área, apenas para o Rotary, que eu me dispus a voltar a Excelente. Muito isso, obrigado, porque Zé. é uma missão valorosa, já respondendo Excelente. a tua segunda pergunta. E com a Zerricom, aquela época era assessoria, ela acabou criando cases de entidades para dialogarem com a sociedade, trazendo a política, empreendedorismo. Então, meu projeto naquela altura era o CDL no ar, que está no ar até hoje, que eu Excelente era o programa. responsável pela comunicação, né, da CDL Santos Praia, e a gente tinha alguns temas a debater com o poder público. A ideia foi trazer todos para o mesmo palco para que eles também se comprometessem com a entidade e com a sociedade, ajudá-los a resolver os problemas que afligiam principalmente o comércio e tal. De lá para cá, a gente fez uma trajetória bem sucedida e aí eu decidi ter o meu próprio projeto, que é o Zerricom, o Zerri News, né, que é da Zerricom. Ele está no ar desde 2019, é um projeto já consolidado. E nesses últimos 10 anos a gente também enxergou um recorte, naquela provocado pelo Maxwell Rodrigues, que é do Porto 360 da TV Tribuna. Ele me chamou para que eu o ajudasse ou preparasse para que ele pudesse falar dessa editoria na mídia e tal. Então, acho que deu super certo. Super certo. Hoje a gente está com o Porto News, bem reconhecido, e hoje me considero jornalista especializado no segmento portuário empresarial. E quanto ao Rotary, eu acho que foi algo inesperado, mas que faz todo sentido, porque o Rotary, ele realmente agrega valores e hoje, com esse mundo tão complicado, ele nos faz ter a real percepção que a gente pode ser um agente transformador. E a gente pode quebrar com essa loucura toda de polarização, de guerras, fazendo justamente o contrário. O Rotary Club é isso.
Então, para mim, à medida que a Tatiana Jorge me chamou, ela montou um grupo Coeso. muito coeso, mas ao mesmo tempo com visões diferentes. Tem a Júlia tem o Matheus, está na área de tecnologia, tem a Júlia Carrilho, que tem uma agência totalmente consolidada, né? E só avisar que, não sei quando iremos ao ar, agora com a gestão do presidente Marcelo Marcelo Antunes, que a gente vai Antunes. colocar todo o nosso plano em execução, Excelente, né? excelente. E agora com o Léo Delfino, enfim, acho que a gente tem tudo para contribuir e fazer que esse movimento cresça bastante. Mas tem sido para mim fundamental. Eu estou realmente muito feliz de fazer parte dessa Para coletividade. nós também é motivo de alegria. E o teu programa ZR News TV, ele vai ao ar, ele é feito nos Tá. estúdios do Santa Cecília Sim. TV. Aí tem o ZR News da rádio. Né? Tá. O ZR News da rádio, que eu comecei há 6 anos. Nós vamos ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com agenda política, Tá. com o empreendedorismo. Claro que outras pautas são bem-vindas também, eventualmente saúde, campanhas e tudo mais. E principalmente o Porto Empresarial, que é o Porto News toda quinta-feira. E o ZR News TV, que você já teve, já é um programa uma honra. que conta as histórias profissionais, justamente para fugir um pouco desse ambiente, as pessoas possam contar como é que foi a formação delas, qual a diferença que elas fazem na sociedade, qual é a visão de mundo que ela tem, que ela aplica à sua profissão. E você é um personagem extraordinário para exemplificar tudo isso. Mas a gente trouxe aí grandes empresários da região e tem sido um prazer fazer Muito também. obrigado. É um projeto que eu sempre quis fazer. E você Não faz tem muito nem bem. pauta, você não tem nem pauta. Como aqui, a gente Não. senta e vai conversando e tal. E você faz muito bem. Eu tive a oportunidade de participar do programa Aham. com o Zé, no ZR News TV, e excelente. Isso. Se você que nos assiste é empresário e puder apoiar também, Opa! acho que faz todo Não, sentido. e ambos estão com a porta aberta, né? Tem um quadro lá também, um espaço delimitado na rádio, que a gente vai divulgar ainda melhor, e na TV também para divulgar Excelente. quem está conosco aqui no Rotary. Muito bom, muito bom. Vocês conheceram um pouquinho sobre o Matheus e sobre o Zé. São duas potências e eu acho que a gente vai ouvir falar ainda mais sobre eles em função das tantas atividades que eles realizam profissionalmente. Mas vejam, eles dedicam tempo para as ações sociais de uma forma organizada, institucionalizada por meio de Rotary. Por quê? Com o Rotary você nunca está sozinho, você sempre tem um time. Uhum. Matheus mencionou alguns membros da comissão, mas com certeza essa comissão é amparada por outros membros associados do clube que dão apoio em certos pontos ou ações específicas, que então formam um grande time. Ele formou um núcleo duro, mas existe um grupo de apoio muito importante, né, Matheus? Com certeza. O Rotary Clube de Santos, até por conta do tamanho e da longevidade, nós temos, muito organizado. Então, quando a gente fala, tem muita gente lá que às vezes não participa tanto dos projetos, mas que participa da organização. Verdade. Então, você tem os protocolos, tem várias comissões que são direcionadas para um segmento ou para o outro, para que a gente possa ter uma estrutura para que os que precisam estar na rua de fato Perfeito. tenham essa capacidade, esse tempo e essa estrutura, né? Porque não adianta nada você ir para a rua sem saber o que vai fazer, sem ter uma organização, sem ter um processo. Então é muito bem definido. Então isso é muito importante, que traz mais credibilidade ainda. Fazendo dois adendos. O primeiro é que a Lara Matos também está na nossa comissão. Ah, é verdade. Excelente, a Lara. Também está nos ajudando bastante no início, além do Alberto Claro, que você comentou, o Rodrigo Campanário. Uhum. E também agradecer aos dois presidentes, Maurício Machado e Marcelo Antunes, que se Acolheram, não né? fossem eles, talvez a gente nem tivesse com esse Não, grupo tão nos deram todo o fortificado, porque foram respaldo. eles que É falaram, verdade. precisamos mudar a imagem pública do nosso grupo. Exatamente. E a inovação está como um pilar fundamental da gestão do Marcelo Antunes, tudo validado Verdade. como um acordo com o presidente Maurício. E respeitando toda a história do clube. Exatamente. Exato. A tradição ela é muito importante, a gente não pode deixar ela passar. Porque sem tradição a gente não consegue dar continuidade. E ela Tem oferece que ter. segurança. Ela né? oferece verdade. segurança. E nós jovens, pelo menos eu vejo das pessoas com as quais eu me relaciono dentro do clube, nós valorizamos muito a tradição do nosso clube. Perfeito. Inclusive, ela nos traz segurança, isso que você fala. Não é só para as pessoas de fora, para a gente. Porque Exato. para a gente passar a segurança, a gente tem que estar seguro. Verdade. Perfeito. Então a gente confia demais. A partir do dia 1º de julho, começamos os nossos trabalhos oficialmente nas redes sociais e com a parte do programa do ZR também, Com certeza. do assessoramento de imprensa. Nós estamos com esse podcast também, que agradecer, agora eu que vou agradeço. agradecer a oportunidade, né? Porque se não fossem, que nem você acabou de falar, se não fossem as pessoas que estão fora do núcleo duro, a gente não consegue fazer as É coisas. verdade. Então, o Orleano é um exemplo
de rotariano e um Legal. exemplo que está nos ajudando muito e vai nos ajudar esse ano todo. Nós estamos com várias ideias, várias coisas que já estão em andamento, assim como esse podcast, o programa do Zé, que também foi aberto, né? Sim, sim. Exemplarmente, também a quem agradeço muito. Abriu 2 vezes por mês, se não me Isso, engano, exatamente. para que rotarianos possam falar sobre suas profissões e também Excelente. possam falar sobre o que fazem no Rotary. Excelente. Porque nós estamos abrindo essa jornada com a parte da imagem pública para a gente mostrar que veio para fazer diferente. Excelente. E a partir daí, a partir de então, É isso vão aí. entrar outras pessoas que vão falar o que fazem lá dentro para que as pessoas conheçam. É muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de servir sempre, né? E aqui, especialmente, eu agradeço à Universidade Metropolitana de Santos. Nós estamos gravando aqui a partir do estúdio da Unimes. Tem um time excepcional, a começar pela Ana, que está na universidade há 16 anos, a Nara Assunção e o Jota, que é um casal extremamente ativo, a quem eu agradeço também, que presta um serviço para nós. E especialmente agradecer a toda a universidade no nome da nossa magnífica reitora, Renata Garcia de Siqueira Viegas, pela oportunidade, por tudo que a gente tem vivido e oportunizado para a sociedade. Este programa, podcast do Rotary Clube de Santos, faz parte desse grande processo de apoio da universidade à comunidade. Nessas palavras, eu quero agradecer, finalizar essa nossa entrevista. A gente poderia conversar aqui muitas horas, porque vocês têm conteúdo para isso. E agradecer não só a presença, mas especialmente o que cada um de vocês, como seres humanos, competentes profissionais, dedicam os seus tempos, o tempo de vocês, para a sociedade. Nossa, isso é um presente. Eu posso dizer que é um presente divino e eu sinto no brilho dos olhos de vocês isso. A alegria por fazer parte de algo tão nobre que beneficia quem mais precisa. Muito obrigado. Ok. E para complementar apenas, precisa gostar e se sentir bem em servir. Ser feliz. Inclusive, se eu posso, nessa gestão atual, que aí já não foi sob a nossa, sob o meu comando, nem sobre a nossa comissão, nós instituímos, quando da admissão de um novo associado, uma instrução do que é o Rotary. Então a pessoa, depois que passou por todo o processo, Sim. entrou, Tem um treinamento. tem um treinamento. Já teve gente que desistiu. Porque Tinha uma ideia tem equivocada uma de certo. visão deturpada do que é. Então, tem que gostar, o que você falou, ter o brilho nos olhos. E é por isso que também agradeço a todos os 180, mas principalmente aqueles que estão trabalhando Perfeito. junto a mim nessa nova empreitada. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, pelo reconhecimento. E estou aqui para agregar. Se precisar Obrigado, de alguma Matheus. coisa, pode contar comigo. Conte conosco e a porta está aberta para outros programas. Nós teremos programa com o presidente Maurício, eu, o presidente Marcelo, provavelmente os dois juntos, fazendo a transição do ano rotário e outras oportunidades com o presidente Marcelo. Zé, muito obrigado. Não, imagina, Orlena. Eu já disse na rádio que nós temos aqui um porta-voz surpreendentemente fluido, né? Assertivo nas palavras. Tá aqui um jovem, eu falei, você tem um potencial de comunicação incrível, né? E vai ser aí um interlocutor perene e Com pode ser um certeza. porta-voz aí muito efetivo do Rotary. Mas, Helena, obrigado, viu? Te conhecer foi um prazer por tudo que você construiu na tua carreira. O ser humano que você é, uma pessoa extremamente agradável, simpática, construtiva, cheia de bons valores e Gentil, princípios. né? O Zé é gentil. Não, você realmente é incrível. Não, ele é sincero. Obrigado. É verdade, você assina embaixo, né? Subscrevemos. Muito obrigado a todos, cumprimentar a equipe toda e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vocês assistiram o programa do Rotary Clube de Santos, o podcast, que tem esse objetivo mesmo, compartilhar essas histórias de sucesso e também os projetos que nós realizamos. Continue conosco, participe do nosso canal do YouTube do Rotary Clube de Santos e nossas mídias sociais. Se você não é rotariano, conheça mais e possa considerar fazer parte do Rotary. Junte-se a nós. E se você é empresário, saiba que você pode destinar recursos de uma forma a serem bem utilizados com bastante eficiência, credibilidade e confiança em benefício da sociedade. São 7 áreas de enfoque que você pode ter uma finalidade específica da tua empresa para aplicar e nós faremos a melhor gestão desse recurso. Você é muito bem-vindo. Continue conosco, deixa um abraço fraterno a todos vocês e até o próximo programa. Muito obrigado.